Quem pode definir o que você é? Quem você já foi ou precisa ser? Às vezes acreditamos que nós nascemos para algo, mas não sabemos exatamente o que. E buscamos descobrir isso através do mundo, por profissões, cargos ou rótulos. Mas a verdade única sobre quem nós somos só pode ser respondida por Deus, que foi quem nos criou e moldou. Todos somos um modelo único, exclusivamente criado para conhecer Deus e viver uma vida significativa em propósito, valor e amor. Mas conscientes que isso é apenas o começo. Você está preparado para descobrir quem você é de verdade? E por que foi criado para se tornar isso? O que Deus pensa e pode fazer através da sua vida é muito incrível, mais do que você imagina. Se você quer saber mais sobre esse Deus, venha participar da classe Mulheres Adoradoras, todos os domingos, às 9 horas da manhã, na Unidade 1 da Igreja Batista em Brás Cubas, com o estudo Descobrir as nossas Bíblias, capítulo 1 de Efésios. E você já pode deixar o seu livro aberto na introdução. E nós vamos conhecer a história do autor, então, desse estudo. Quem ainda não assistiu, por favor, assista, né? Mais do que Vencedores, porque o autor do nosso estudo, ele é o que fez o filme Mais que Vencedores, e ele também faz parte do filme, né? Então, o filme se chama Mais que Vencedores. E lá a gente vai compreender muitas coisas importantes. Então, nós vamos conhecer a história de por que surgiu, então, esse estudo sobre identidade. Efésios, capítulo 1. E eu pediria que alguém lesse para nós do 1 ao 16. Por favor. Mas, para esse estudo, caderno, Bíblia, a Suzana tem, quem precisa de marcador, acho que ainda tem aqueles marcadorzinhos, né? Caneta marcador, se alguém precisar, tá? Mas nas próximas aulas vão trazendo, mas caneta, papel, ok? Quem vai ler, por favor? Ah, não, gente, antes de ler, eu tenho que fazer uma coisa. Eu sei que vocês receberam esse convite, mas... Abre aí, pode abrir aí. Mas, irmãs, a Isa, a filha da Lienay, fez a nossa propaganda. Vocês viram, né? Sim. Ai, gente, eu não posso deixar de honrar ela por ter feito. Então, ver se a gente consegue ver por aqui. Acho que eu estou sem som. Vamos ver novamente, para vocês entenderem bem o tema. Quem pode definir o que você é? Quem você já foi ou precisa ser? Às vezes acreditamos que nós nascemos para algo, mas não sabemos exatamente o que. E buscamos descobrir isso através do mundo, por profissões, cargos ou rótulos. Mas a verdade única sobre quem nós somos só pode ser respondida por Deus, que foi quem nos criou e moldou. Todos somos um modelo único, exclusivamente criado para conhecer Deus e viver uma vida significativa em propósito, valor e amor. Mas conscientes que isso é apenas o começo. Você está preparado para descobrir quem você é de verdade? E por que foi criado para se tornar isso? O que Deus pensa e pode fazer através da sua vida é muito incrível, mais do que você imagina. Se você quer saber mais sobre esse Deus, venha participar da classe Mulheres Adoradoras, todos os domingos, às 9 horas da manhã, na Unidade 1 da Igreja Batista em Brás Cubas, com o estudo Descobrindo a Sua Identidade em Cristo. Gente, a Isa tá ali. Palminha pra Isa. Isa, ficou lindo, Isa. Gente, é lindo. Gente, se essas adolescentes, essas jovens soubessem como eu amo ter elas aqui nessa classe. Gente, pra mim é muito importante ter vocês aqui. De verdade. Ai, que legal. Fiquei muito feliz de ver essa amiga também. Minha amiga também, ela. Já é minha amiga, eu já conheço ela. Muito feliz de ver vocês. Aí, Isa, meninas.
Irmãs, então vamos lá. Quem vai fazer a leitura, por favor? Hoje nós vamos só fazer a introdução, tá bom? Então, vamos lá. Pode ler, por favor. Eu, Paulo, submisso ao plano de Deus como apóstolo, um agente especial de Cristo Jesus, escrevo aos cristãos fiéis de Éfeso. Saúdo vocês com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e por nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus é maravilhoso, e que bênção Ele é. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre, estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo, providenciou tudo de que precisamos. E fomos incluídos nos planos que Ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo, um plano de longo alcance em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele. Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é a parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós, uma vida cheia de louvor e glória. É por isso que da primeira vez que ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para os seus seguidores. A grandiosa e absoluta de sua obra em nós, que confiamos nele. Faça sem fim, poder sem limite. Força sem fim e poder sem limite. Amém. Amém, irmãs? Então, tudo isso é que Paulo deseja para a igreja de Éfeso e é tudo isso que Deus deseja também para nós, que nós conheçamos profundamente todas as coisas que Deus colocou em Cristo Jesus para cada um de nós. Você pode ter certeza que são essas riquezas insondáveis que estão precisando fazer parte da nossa vida, para que a gente possa compreender o propósito, nosso chamado, por que nós estamos aqui ainda, né? Por que ainda nós estamos aqui? Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Então, um dos livros mais importantes, né? É o livro de Efésios, nessa questão sobre identidade cristã. Então, é o livro de Efésios. Ele é um livro muito profundo, por isso a oração de Paulo: abre os olhos do meu entendimento, traga revelação, para que a gente possa compreender as profundezas das riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Então, essa também deve ser a nossa oração diária. Ele é um livro cheio de esperança, ele é um livro profundo e muito rico. Todos os seus capítulos nós vamos estudar aqui e nós vamos ver, como Paulo está pedindo aqui, que a gente experimente a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus.
Então esse livro ele é cheio, ele é transbordante do amor de Deus, do amor compassivo de Deus, né? E que pode nos alcançar se nós entendermos isso. Então, eu vejo que quando a gente tem essa compreensão profunda do amor de Deus, nós passamos a compreender as riquezas que há em Cristo Jesus, então uma transformação começa a acontecer em nossa vida, né? Porque toda obra que Deus faz na nossa vida sempre é de dentro para fora. Por isso que ele fala assim sobre que a gente possa conhecer e ser fortalecido no âmago do nosso ser, quer dizer, no mais profundo do nosso ser, do nosso coração, nós possamos conhecer a profundidade do amor de Deus, né? Como ele é compassivo para conosco, como ele tem um coração misericordioso. Então, nós podemos ter as nossas vidas transformadas, né? Por meio da redenção, porque é importante esse livro, que eu gosto também, é porque ele traz todos os conceitos a respeito da obra redentora de Cristo na cruz, né? Então, assim, ele traz esses conceitos importantes como redenção, né? Nós somos redimidos para viver a nossa vida eternamente para a glória de Deus. A vida não se vive só aqui. A vida é eterna, nós somos seres espirituais eternos, já estamos vivendo a nossa eternidade. Então nós precisamos viver aqui para a glória de Deus, como nós vamos viver quando nós formos promovidos para viver na presença de Deus. É a mesma coisa. Lá eles continuam dando glória, quando nós chegar vai ser glória, glória, glória também, santo, santo, santo. A gente tem que começar por aqui, que é um ensaio. Mas quando a gente chegar, já vai chegar lá, né? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Então, nós precisamos começar desde já, alegrar nosso espírito, nosso coração. Então, nós vamos estudar esse livro de Efésios através desse estudo. E esse autor, ele traz algo muito importante, né? Sobre adoção. Tudo começa com a adoção. Nada vai acontecer na nossa vida se a gente não entender que tudo na minha vida espiritual, na nossa vida, começa pela adoção, ok? Todos nós sabemos que nós fomos criados por Deus, certo? Somos criaturas. Nós só nos tornamos filhos de Deus a partir do quê? De Cristo. E todos aqueles que o conheceram, creram nele e o receberam, se tornaram filhos de Deus, porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito quando é que nós nos tornamos filhos de Deus. Todos são criaturas, mas filhos são só aqueles que conhecem, recebem e entregam as suas vidas a Cristo. Então, tudo na nossa vida começa pela adoção, né? E na vida desse autor também, ele fala, nós adotamos uma menina. Vocês podem abrir na introdução, ele vai falar sobre isso. Nós vamos então entender o que aconteceu com ele e depois vamos ver espiritualmente o que isso significa para cada uma de nós. Durante o processo de adoção de nossa nova filha, ele começou surpreendentemente a fazer um paralelo com os conceitos de Efésios. Ele só entendeu os conceitos que estavam, né, de Efésio, que ele escreve, né, que ele faz aqui esse estudo, ele só entende a profundidade do livro de Efésios quando eles resolvem adotar uma menina. Então ele diz assim, o livro inteiro começou a fazer sentido para mim pela primeira vez em um nível profundo. Todas as verdades tornaram-se mais poderosas à luz do livro, e agora é um dos meus livros mais favoritos de todos os tempos. Essa experiência, ela foi tão profunda, na verdade, venho apresentando o livro de Efésios a outras pessoas, mostrando-lhes como Deus pode usá-los em sua vida. Estou grata agora por ser capaz de compartilhar a nossa história de adoção com você e usar esse tempo para mergulhar em tantas verdades incríveis das Escrituras. Vou começar fazendo um retorno ao dia da definição, quando o nosso processo de adoção começou. Certa madrugada, minha esposa Gil e eu estávamos voando para Nova York para dar nossa aprovação final
a matriz de um filme chamado Corajosos. Quem não viu ainda, anota também lá. Corajosos, né? O mesmo autor desse estudo é o autor do livro, do filme Corajosos, que meu irmão e eu havíamos produzido antes que fosse levado para os cinemas. Durante o voo, eu orei e li o Evangelho de João, mas especificamente as palavras de Jesus no capítulo 10, sobre como um pastor ama, protege e dá sua vida por suas ovelhas. Eu fiquei pensando sobre o meu papel como pai naquela manhã e como eu poderia melhor pastorear nossos 4 pequenos em casa. No curso da minha leitura, Deus me pegou de surpresa e falou de repente ao meu coração com muita clareza. Virei-me para Gil e disse: acho que Deus quer que estejamos abertos à adoção. Minha esposa sorriu e já estava à minha frente, e eu não sabia que ela vinha silenciosamente orando há anos para que Deus tocasse em meu coração em relação à adoção. Mas ela me disse por que queria que fosse algo que viesse de Deus e não dela. Peguei minha caneta e escrevi a palavra adoção ao lado do versículo-chave que trouxe a minha atenção naquele dia e também anotei a data. Avancemos 2 anos. Depois de termos concluído montanhas de documentos de adoção, um e-mail apareceu no meu telefone com o nosso primeiro encaminhamento. Eu estava exultante. Olhando para mim, estava a foto de uma adorável menina de 8 meses de idade, juntamente com uma pergunta: você quer adotar esta criança? Logicamente, ela se enquadrava em tudo que nós estávamos pedindo, mas havia um problema. Eu não sei como explicar de uma forma melhor, mas uma sensação obscura de um peso desconfortável veio sobre mim. Senti uma forte falta de paz, contra a qual lutei por horas, imaginando o que havia de errado comigo. Será que eu estou com medo? O que vai acontecer com essa menina se eu disser não? Liguei então para um amigo e consultor de adoção pedindo-lhe ajuda. Essa decisão é algo muito grande, Steph. Se você não tem um claro sim, então é não. Então senti-me meio culpado, enviei à agência um meio embaraçoso e fechei a porta. Gil chorou. Nas semanas seguintes, mais 2 encaminhamentos apareceram. Os 2 apresentavam uma criança linda e preciosa, cada um seguido por uma batalha emocional de pesquisa, oração e indecisão. A vontade estava lá, mas eu não experimentava a paz. Não havia um sim, mas os e-mails embaraçosos se seguiram. Nosso agente de adoção disse que não era incomum os pais rejeitarem um encaminhamento ou talvez até 2. Eu já havia rejeitado 3 vezes. O medo do homem começou a surgir. O que os outros vão pensar se eu continuar rejeitando esses órfãos preciosos que estão batendo à minha porta? Não dissemos que Deus queria que adotássemos? Um 4º encaminhamento surgiu, mas novamente nenhuma paz, e eu lhe recusei, e Gil chorou. Foi de cortar o coração. Uma experiência que devia ser uma viagem alegre para nós acabou se tornando uma montanha russa traumática. E eu, sinceramente, queria ir embora. No mês seguinte, a agência não enviou nenhum encaminhamento e, para ser sincero, eu fiquei aliviado. Mas em março de 2013, chegou o 5º encaminhamento em minha caixa de entrada. Quando ouvi, tive medo de abrir. Era uma menina de 2 anos que havia sido abandonada em uma cidade grande da China, diagnosticada com uma doença cardíaca fatal. A situação física dela era mais grave do que qualquer outra criança que já havia considerado. E mesmo assim, quando vimos a sua foto, uma paz inesperada nos sobreveio, como em Colossenses 3,15 fala a respeito. Era como se Deus estivesse dizendo: esta é aquela pela qual você estava esperando. Depois que pesquisamos, descobrimos que a sua mãe biológica provavelmente não poderia pagar pela cirurgia de suas filhas e teve que enfrentar a decisão brutal
de ficar com ela e deixá-la morrer, ou desistir dela para salvar-lhe a vida. Ela deixou. Na esquina, envolta um cobertor vermelho, que na China significava boa sorte, eu te amo. Juntamente com os papéis que descreviam as cirurgias das quais ela precisava. Apesar de todas as complicações potenciais, parecia algo muito certo tornar essa garotinha parte da nossa família. O arquivo dela declarava sua data de nascimento, 14 de fevereiro de 2011. E Gil respondeu, ela nasceu no dia dos namorados e já com o coração partido. Assim como os corações pacíficos e lágrimas de alegria, enviamos um e-mail de boas-vindas e fechamos a adoção. Tudo estava bem. Algumas semanas depois, Gil me perguntou sobre o voo durante o qual Deus havia falado sobre a adoção. Que dia era aquele? Ela se perguntou. Você se lembra? Eu não tinha pensado nisso e nem fazia ideia. Abri então minha Bíblia e procurei por João 10:16. Abrindo a página, encontrei a palavra adoção ao lado daquele versículo e a data ao lado. 14 de fevereiro de 2011. O dia em que essa menina nasceu na China foi o mesmo dia em que Deus me disse tão claramente no avião que Ele queria que a adotássemos. Olha isso, irmãs. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida antes mesmo deles serem contados. Antes mesmo da gente ter sido gerada no ventre da nossa mãe, Deus já tinha os nossos dias. Quando Deus falou sobre essa adoção, essa menina estava sendo gerada no ventre da mãe dela e ela seria filha deles. Por adoção. Olha que coisa mais linda, irmãs, você ter a certeza do que é a vontade de Deus. Então, fiquei impressionado e maravilhado. Tive essa incrível sensação de que estávamos prestes a fazer parte de algo maior do que imaginávamos. Ele estava sem dúvida no controle disso e precisávamos confiar nele e seguir em frente. As coisas aconteceram rapidamente depois disso, com a afirmação contínua de Deus, de suas bênçãos, orientação em tudo que estávamos fazendo. Sentimos-nos inspirados a dar-lhe o nome Mia, que significa única em grego. Efésios 4:5. Quem pode ler? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então aqui está falando de único, né? A única fé, um só batismo. Está falando de único. E aqui é uma palavra grega, então, para única, é Mia. Quando chegamos à China, descobrimos que o nome... Olha, gente, Deus é imensurável. Descobrimos que o nome que a sua mãe biológica lhe tinha dado também era a palavra chinesa para única. Finalmente, depois de finalizar o processo de adoção de Mia e pagar todas as taxas, chegou a hora de trazê-la para casa, o que levou outra interessante viagem de avião. Nossos amigos haviam nos avisado que poderia ser muito difícil, e eles estavam corretos. Durante o voo extremamente longo para Nova York, a nossa filha chorou, choramingou, gritou alto por uma grande parte dos 12 horas de viagem. Mia, nossa nova flor oriunda da China, estava compreensivelmente perturbada e muito confusa sobre o que estava acontecendo e sobre quem nós éramos. Ela não tinha ideia de que essa experiência desconfortável era uma parte necessária e importante de um plano grande e maravilhoso, que, na verdade, a resgatamos de uma situação de desesperança. Ela não sabia que sua trajetória futura estava nas sombras. Órfãos na China recebem os cuidados mínimos e geralmente crescem lutando com a sua identidade, senso de valor e de propósito. Não conhecendo o amor de uma família, não tendo muita esperança ou ajuda para o futuro, acabam geralmente nas ruas e sendo vítimas de tráfico humano.
Mas agora, Mia teria um lar seguro e feliz. Além de uma família saudável, ela teria 2 pais amorosos, 4 irmãos, 4 avós e mais de uma dúzia de primos prontos para recebê-la de braços abertos. No orfanato, ela não possuía quase nada. Agora, ela teria uma cama aconchegante. Bom dia, tudo bem? Obrigada. Cadê? Agora ela teria uma cama aconchegante, roupas limpas, brinquedos novos para desfrutar. Também teria toda a educação e cuidados médicos de que precisava. Receberia gratuitamente os mesmos privilégios e herança futura com todos os irmãos da família Hendrick. Agora ela teria esperança, não ilusões apenas, mas um caminho brilhante para o futuro. Mas nenhuma dessas mudanças maravilhosas estava acontecendo por causa de qualquer coisa que ela tivesse feito, conquistado ou nos fornecido. Essas mudanças começaram a acontecer por causa de uma coisa muito importante. Houve uma mudança em sua identidade por causa de quem ela passou a ser agora. Não era mais uma órfã sem esperança. Ela era Mia Hendrick, nossa escolhida, querida e amada filha. E por isso, consequentemente, todo o resto em sua vida também mudaria completamente e tangivelmente para o melhor. Se Mia estivesse ciente da nossa nova realidade durante o voo, quem ela era e o quão profundamente seria amada por sua nova família e como a sua vida se tornaria melhor, ela teria rido e aplaudido e não teria chorado de medo. Poderia ter aproveitado melhor a viagem e teria suportado mais facilmente os atrasos dos voos. Se ela tivesse conseguido entender o cenário maior, teria comemorado durante todo o trajeto até a chegada da casa. Mas nós estamos nessa terra e Deus tem um plano e Deus tem um propósito. E nós precisamos encontrar em Cristo Jesus o nosso chamado e propósito, nosso valor, nossa importância. Ele está todo baseado em Cristo Jesus. Mas você também pode comemorar, porque assim como a história de mudança de identidade de Mia é bonita, essa história também aplica-se diretamente a cada uma de nós. Nenhuma de nós nasce sabendo quem somos ou porque nós estamos aqui, mais do que Mia sabia do seu futuro quando ela estava na China. Todos nós chegamos com o nosso próprio e genuíno conjunto de questões e necessidades, não apenas físicas, mas também emocionais e espirituais. Nós também temos problemas cardíacos, lutamos com o egoísmo, com o orgulho, com a luxúria, com a ganância, com a insegurança, com a raiva e muitas outras coisas. Com o tempo, lutaremos com o medo do futuro, com o medo da dor, da disfunção dentro das nossas próprias vidas e famílias. Vamos ser feridas por outros. Tentamos nos confundir e questionar sobre nosso lugar nesse mundo. Mas a Bíblia, ela diz que Deus, o Pai, mais amoroso de todos, expressou abertamente seu amor compassivo por cada um de nós, enviando seu Filho em uma missão de resgate. Jesus demonstrou um amor que não merecíamos ao dar a sua vida para nos salvar de um futuro sem esperança. Ele pagou as multas espirituais necessárias à nossa redenção e oferece nova vida a qualquer um que esteja disposto a confiar nele pela fé. Pense nisso. Quando nós colocamos a nossa vida em suas mãos, Deus, o Pai, literalmente nos adota em sua família e muda completamente a nossa identidade, nossa condição espiritual. Ele muda o nosso valor e o propósito também mudam juntos com todo o nosso futuro. Deus nos assume como filhos. Ele nos abençoa com novos recursos e nos ajuda a descobrir como podemos ser mais como Ele. E nos explica em sua palavra como viver vitoriamente como seus amados filhos e filhas. Mas a maioria das pessoas não entende isso, incluindo a maioria dos seguidores de Cristo.
Quando o apóstolo Paulo escreveu o livro de Efésios, estava escrevendo para pessoas que conheciam a Deus, mas não entendiam sua identidade espiritual. Paulo orou para que Deus abrisse os seus olhos para que compreendesse a profundidade de quem eles eram e o que eles tinham em Cristo, porque isso mudaria radicalmente as suas vidas. Escrevemos então identidade para ajudá-la a saber quem você é. Não em um nível superficial, mas num nível muito mais profundo. Queremos que você descubra mais sobre as verdades surpreendentes de Efésios em relação ao que a palavra de Deus diz que ele é e aquilo que ele já está fazendo em sua vida. Então, desafiamos você a participar conosco e com inúmeras outras pessoas de uma jornada de descoberta através de algumas passagens mais importantes da Bíblia sobre a relação, a identidade, a herança que Deus provê para os seus filhos. Então, vamos começar como Deus nos projetou, como lida com a nossa debilidade e voluntariamente nos perdoa. Nós vamos estudar o significado de abandonar o passado e viver a nossa identidade em Deus, para que isso nos direcione como pensamos, falamos e nos relacionamos com amor com as pessoas também ao nosso redor. Então, irmãs, Romanos 8,15, quero fechar. Alguém lê para nós Romanos 8,15. Romanos 8,15. E outro abre Efésios 1:5. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba. Exatamente. Então, irmãos, olha só. Ela está falando que nós recebemos o espírito da adoção. Então, nós não precisamos ficar atemorizadas e nem com medo do nosso futuro, porque nós fomos o quê? Adotados em Cristo Jesus. Somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais que estão disponíveis nas regiões celestes. E nós fomos adotados, irmãs, que isso é a coisa mais importante, não por qualquer mérito nosso. Porque, na verdade, quando nós falamos de adoção, nós falamos de posição. Quando Deus nos adotou através de Cristo Jesus, porque Ele que pagou a multa, Ele que pagou a dívida, para nos tirar da onde nós estávamos. Então, Ele nos eleva a uma posição. Qual posição? De filhos. E a palavra de Deus fala aqui em Efésios que Ele nos põe assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós mudamos de posição. Nós éramos escravos, agora somos livres, estamos assentados. É uma posição. Ser adotados em Cristo Jesus é mudar de posição. Mas para que nós mudássemos de posição, existia uma exigência. Deus não podia nos colocar como filhos assentados antes, porque nós éramos o quê? Pecadores. Certo? E Deus é um Deus santo. E Ele exige santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Para estarmos nesta posição, precisamos ser santos. E nós não tínhamos nada em nós mesmos que pudesse trazer essa santidade na nossa vida. Nós estávamos todos encerrados debaixo do nosso pecado, nossos delitos, todas essas coisas. Então, Cristo, Ele veio e fez o quê? Ele pagou a dívida. Certo? Então, Ele mesmo tirou a gente daquele lugar. E Ele nos fez o quê? Fala a Deus que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos separou e nos colocou numa outra posição. Santos. Certo? Então, é isso que a gente precisa ter. Adoção é isso. É você sair de uma posição e ser elevado a uma posição. Então, Efésios fala isso sobre o nosso andar como cristão. Então, o espírito da adoção, ele planta no crente, então, o impulso de se dirigir a Deus como
Pai, fala o texto. Agora nós podemos chamar Deus de Pai, certo? E hoje, como essa menina, né, nós somos herdeiros com Cristo Jesus das mesmas bênçãos. Jesus conquistou essa herança para nós. Nós não somos mais criaturas, nós somos o quê? Filhos. E Deus quer que a gente experimente as riquezas, entende? E a herança que há em Cristo Jesus para nós. Então hoje, por meio de Jesus, nós somos filhos. Então, por meio da sua morte e da sua ressurreição, Deus resolveu para sempre esse problema do pecado e nos permite hoje viver, então, espiritualmente numa nova posição. Então, foi esse valor, né? Hoje a gente fica procurando autoestima, valor nas coisas dessa terra. O nosso valor é dado pelo preço que foi pago por nós. Então, o valor infinito do sacrifício no Calvário, então, é a base, né? Para que nós fôssemos, então, adotados. Fomos adotados por quê? Aí a Bíblia fala sobre o beneplácito da sua vontade. Porque foi vontade de Deus antes da fundação do mundo nos ter. Vocês estão aqui, não é por causa da vontade dos seus pais. Nós estamos aqui pela vontade de Deus. Não foram os nossos pais, mas foi Deus, a palavra de Deus, que antes mesmo de qualquer dia nosso existir, ou de a gente ter sido gerado no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias estavam escritos no livro da vida. Nós nascemos pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. Então, irmãos, hoje o mundo tem um monte de desculpa, porque eu sou assim, porque eu sou assado, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da minha avó, por causa da minha família, porque eu não tive herança, porque eu fui adotado, porque não fui amado. Acabou. Você habita num outro lugar e você tem uma nova família e você tem um pai que quer cuidar, zelar e dar tudo para você, da herança que ele conquistou em Cristo Jesus. Mas nós precisamos entrar, nós precisamos encaixar isso tudo na nossa vida. Então, irmãs, a palavra de Deus fala que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Que ele predestinou que nós seríamos salvos, né? Que nós seríamos adotados na sua família como filhos. E ele decidiu, então, nos salvar e nos tornar seus filhos. Então, eu quero que você saia daqui lembrando disso. Quem é você? Eu sou filha. Como que nós vamos conhecer, então, as heranças, né? E as bênçãos espirituais que há para nós que fomos adotados, fazemos parte, então, da família de Deus. Então, irmãs, aqui nós temos o nosso livro, como que você vai fazer? Então, ele diz assim, com esse objetivo em mente, logo no início, gostaríamos de desafiá-lo a compreender a fazer 3 coisas enquanto lê. Primeiro, leia um capítulo por dia desse livro. Durante essa semana, você vai ler o capítulo 1. Vai ler na sua casa, vai estudar, vai anotar, vai desenhar, vai cantar, fazer o que você quiser. Nós vamos fazer. É uma lição por dia, certo? São 5 lições. Então, você vai estudar o capítulo 1 em casa, ok? Gente, durante essa semana, só o capítulo 1. Ler, estudar, anotar, fazer tudo que você fazer. Outra coisa, nós vamos começar a ler o livro de Efésios. Aproveita, começa lendo o capítulo 1 de Efésios. Capítulo 1 do livro, capítulo 1 de Efésios. Ore todos os dias, nossa oração de Paulo. E aí, a semana que vem, você traz suas anotações, suas compreensões, as revelações de Deus e a gente vai compartilhar, então, o capítulo 1 a semana que vem. Ok, mas juntas, nós vamos estudar juntas, item por item, não vamos perder nada, ok? Então, é para você estudar em casa. Nós vamos ficar em pé e nós vamos, então, fazer essa oração que está aqui na página 18. E as irmãs podem ir para o culto, que Deus abençoe cada uma de vocês. Então, vamos lá. Pai Celestial, ao iniciar essa jornada de descoberta, oro para que Tu abras os olhos do meu coração
para descobrir e conhecer a verdade sobre quem és, sobre quem realmente sou e quem me criastes para ser. Dá-me graça e força para confiar em ti, adiante do que quer que seja. Ajuda-me a conhecer o teu amor, a encontrar e cumprir teu maior objetivo para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas? Amém. Então, gente, ó, essa semana estuda o capítulo 1, ok? Deus abençoe vocês e um bom culto.